Eu sou o mediador. Muito boa tarde para você, meu caro internauta, meu caro telespectador. Nós estamos aqui hoje, não é? Véspera de feriado, mas estamos firmes e fortes e espero que você esteja com a gente. Hoje, infelizmente, meu amigo Bruno teve um problema no trânsito, não pôde vir, não é? Vai chegar atrasado, vai tomar porrada, mas nós hoje trouxemos quem eu prometi na semana passada. Quem eu prometi na semana passada foi trazer o dono do Bahamas. O dono do Bahamas, que é muito conhecido, e o dono do Oscar Hotel. O nome dele é Oscar Maroni Filho, é um empresário, ele mexe também com gado, ele mexe com outras coisas, ele é psicólogo, e na nossa concepção ele está sendo discriminado. Então, em primeiro lugar, eu queria dar as boas-vindas a você, Oscar Maroni, dizer que é um prazer estar aqui nesse programa, que você vai ter a chance de falar para muitos jovens, para muitos senhores e senhoras, sobre a discriminação que está acontecendo com você, e também quero te adiantar que é para o Brasil todo e atinge uma audiência muito grande. Então aqui você tem a chance hoje de falar da perseguição que você está sendo vítima do senhor prefeito, Gilberto Kassab, do senhor promotor, José Carlos Blatt e de parte da imprensa. Então nós estamos aqui para que você possa usar a palavra, para você que possa se defender, porque uma pena de 11 anos e 3 meses para uma pessoa que tem uma casa noturna é um despautério. Então, uma boa tarde, estamos aqui à sua disposição e você vai ter perguntas dos internautas, mas eu gostaria que antes você apresentasse o seu histórico. Uma boa tarde a você, internauta, um prazer estar aqui com vocês. Agradeço ao Pedro essa possibilidade de demonstrar a vocês aqui ao vivo o que está acontecendo com a minha pessoa, essa perseguição, e esta perseguição nós iremos falar dela, iremos demonstrar, e o mais importante, documentalmente. Eu sou vítima de uma situação onde as pessoas falam, acham e criaram um estereótipo em relação à minha pessoa. E eu fui julgado pelo esse estereótipo. O estereótipo não é o que o cidadão é. O estereótipo é a imagem que criaram em relação à minha pessoa em 18, 20 anos de noite. O estereótipo da pessoa que explora a prostituição, que explora a mulher, não é? E que está na sentença, inclusive, que elas tinham um trabalho, tipo trabalho escravo, de 8 horas. O que você me fala sobre isso, Maroni? Em primeiro lugar, eu gostaria que vocês acessarem www.blogdomaroni.com.br, porque ali eu tenho tudo explicado, detalhe por detalhe e documentalmente, me referindo ao nosso prefeito Gilberto Kassab, ao elemento do Ministério Público, o seu José Carlos Blatt, ao corregedor geral do município de São Paulo, o senhor Monjardim. Ali eu faço uma demonstração do que armaram em relação à minha pessoa depois que caiu o avião da TAM. Eu me calei durante 4 anos, infelizmente. Mudou essa postura. Eu sou um cidadão, como você, eu sou um psicólogo, eu sou um empresário, eu sou um avô com 60 anos de idade, eu tenho um nome a zelar na minha sociedade, eu existo na minha sociedade e eu considero que é muito importante a você, internauta jovem que está me ouvindo. Cidadania, para mim, é antes de mais nada brigar pelos meus direitos. Cidadania é brigar pelo que eu acredito. Cidadania é, sim, fazermos as coisas dentro da lei. Tenho maior respeito pela lei, mas eu quero que o judiciário também me respeite. Como você mesmo falou, fui condenado a 11 anos e 9 meses de cadeia. Não é 8 meses, não. É 9 meses. Porque eu sou proprietário de um estabelecimento famoso no Brasil e no mundo. O Bahamas, vamos deixar claro, é um hotel e é um balneário, frequentado por homens, mulheres e casais. É um espaço excessivamente liberal. No decorrer da entrevista, que vai durar quase 1 hora, é isso? Nós vamos falar em detalhes sobre isso. De repente cai o avião da TAM, de repente começa a pairar somente em cima do Bahamas e do Oscars Hotel, quem passa na Bandeirantes, são 2 empresas completamente independentes. São 2 hotéis, eu sou dono de 2 hotéis. Um hotel é o Bahamas Club, um hotel e um balneário.
frequentado sim, por homens, mulheres e casais. Lá é um ambiente liberal, as pessoas transam, locam os apartamentos, como acontece em qualquer ponto de São Paulo, do Brasil e do mundo. Ao lado, nós temos aquela torre, que é o Oscars Hotel, um empreendimento de mais de 20 mil metros quadrados, um investimento de 8 milhões e que também está lacrado depois que caiu o avião da TAM. Desafio qualquer elemento da prefeitura a provar documentalmente de que minhas duas empresas estão em condições irregulares. Forço e digo e assumo a responsabilidade. E ao seu José Carlos Blatt também, que saiu por aí divulgando uma imagem inverídica, sem verdades, e digo novamente, acessem o meu blog, www.blogdomarone.com.br. Dizem que você chamou o prefeito Gilberto Kassab de viado na mídia, não é? Traduzindo, você o chamou de homossexual. Talvez o viado tenha sido, ou não sei se chamou. Mas isso, a seu ver, gerou uma perseguição a partir daí a sua pessoa, as suas empresas, ou antes já havia alguma perseguição? Olha, até o dado momento, até o dia que caiu o bendito avião da TAM, como se disse no Brasil inteiro, cai o avião da TAM, morre 199 pessoas, quem vai preso? O dono do puteiro. Bem, depois que caiu o avião da TAM, começou uma matéria no Fantástico dizendo que o meu hotel colocava em risco as aeronaves. Veja bem, é muito detalhista isto. É um aspecto curioso. Eu vou mostrar a vocês aqui o porquê está acontecendo isso comigo. O porquê esta perseguição por um fato que a imprensa, no caso, o programa O Fantástico, de uma forma irresponsável e inconsequente das suas atitudes, o seu Valmir, que eu chamo de Valmir Salada, fez uma matéria de tal forma onde ele colocou um piloto de costas, dizendo que meu hotel colocava em risco as aeronaves e que reduziu o tamanho da pista. Baseado nisto, vocês observam como é grave. Olha só, a aeronave parece o Bin Laden derrubando o World Trade Center. Eu vou colocar aqui, Pedro, por favor, uma outra. Olhem a gravidade. Isso foram matérias feitas por um repórter, por um fotógrafo profissional, para mostrarem para vocês a ilusão de ótica. Vocês estão vendo essa aeronave? A que altura ela passa? Põe de novo essa imagem maior que fique mais claro. Baseado nesta ilusão de ótica, fizeram uma matéria de que eu colocaria, mantenha assim, por favor, Pedro, que eu colocaria em risco as aeronaves, por causa da altura do hotel. E vejam que são duas empresas independentes. Aqui nós temos Bahamas Club, aqui, e aqui nós temos o Oscars Hotel. São duas empresas completamente independentes. Baseado nessa ilusão de ótica, minha vida virou um caos. Fiquei preso 63 dias, a primeira vez. A segunda vez, fiquei preso 8 dias. Depois fiquei preso pela terceira vez, mais 6 dias. E um lado saudável da justiça mandou me soltar, pois não havia motivos para eu estar preso. E olha agora o fato real, que vocês viram foi uma ilusão de ótica. Olha a mesma foto vista por um outro ângulo. Por favor, Pedro. Vocês observam no cantinho à direita a distância que está o hotel? Observem a perseguição do que começou a surgir depois dessa matéria no Fantástico. Observem ali no cantinho a mão direita do Pedro, onde está o meu hotel, e a distância visto sobre um outro ângulo. Obrigado. Pedro, por favor. Agora esta. Observem que a aeronave que está no meio dessas duas flechas, não sei se está aparecendo bem para você, internauta. Ao lado esquerdo, o Oscars Hotel. Ao lado direito, outros prédios. A aeronave passa mais próximo dos prédios da direita que do meu hotel à esquerda. Observam isso? Observam que curioso isso?
Alguma coisa está errada, não? Essa foi a matéria que saiu no Fantástico. Bem, depois dessa matéria que saiu no Fantástico, pasmem, minha vida virou um inferno. Eu, que não tenho papas na língua, saí dizendo o que é a verdade, o que eu acredito. Vou falar aqui novamente. O quê? Que o prefeito é um viado? Vou voltar nesse lado do homossexualismo, só deixar claro. A você, internauta que está me ouvindo. Você falou que o prefeito é viado? Tenho 18 anos de noite. Cidadania é você brigar pelos seus direitos. A diferença entre um homem e um rato é que quando você bate o pé no chão, o rato corre para o bueiro. O homem briga pelos seus direitos. Veja bem, naquele glamour da entrevista, o prefeito dizendo que iria demolir o meu hotel, eu disse que a Madre Superiora estava agindo errado. Só que, infelizmente, essa frase saiu no Wall Street Journal, saiu a nível internacional, saiu no Brasil inteiro. Bem, eu, particularmente, não tenho nenhum preconceito contra homossexuais. Tenho amigos homossexuais, respeito muito os homossexuais. Certo? Se, durante a entrevista, eu me disse que o Kassab seria homossexual ou não, não é nenhum preconceito. É um preconceito, sim, dizer que eu disse isso a ele, de uma forma preconceituosa. É uma opção sexual de cada um. Não importa se ele é homossexual ou não. O que me interessa é o prefeito se está desempenhando bem a sua função. Agora, se ele não é homossexual, também eu acho que isso não é uma agressão. Ou seja, você falou num momento de nervosismo. Agora eu quero perguntar para você. Eu falei no momento de nervosismo, mas eu falei o que toda a sociedade comenta e fala. Tá bom, que ele é homossexual. Agora eu quero falar um negócio com você. Afinal, você começou a ser perseguido pelo problema da TAM ou pelo fato de acharem que o Bahamas é um puteiro? Olha, Pedro, até hoje eu não sei te definir direito o porquê que o Bahamas começou... O Bahamas não, a minha pessoa começou a ser perseguida, depois me lacraram o Bahamas, depois me lacraram o hotel. Friso, por favor, não me interrompe nesse momento. Existe uma nuvem de preconceito e de hipocrisia que paira somente em cima do Bahamas Clube. Eu estou com o Bahamas Clube fechado, lacrado, há 4 anos e 3 meses, desde setembro. Senhores, vocês sabem que em São Paulo existe Café Futô, Kilt, Bamboa, Milênio, hoje mudou o nome, chama-se Escândalo, existe a Rua Augusta, existe, não sei se eu já falei, o Bamboa, existe a Ilha da Fantasia, existem dezenas de estabelecimentos. Em volta, inclusive, do Bahamas, existe a 100 metros um estabelecimento que chamava-se América, em pleno funcionamento. Na esquina existe uma casa de swing. Senhor secretário dos negócios das administrações da regional, senhor Ronaldo Camargo, eu pergunto, não seria prevaricação da regional da Vila Mariana? O senhor Manuel, regional da Vila Mariana, subprefeito, em torno do Bahamas, em volta do Bahamas, onde ele é uma ilha, digo, com essa nuvem pairando só em cima do Bahamas, em cima do meu hotel, digo, por que só o Bahamas? Veja bem, o Bahamas é uma boate, é um balneário, é um local frequentado por homens, mulheres e casais. Como você falou, lá trepa-se sim. Lá dentro é como um hotel, é um motel, existem mulheres de programa, existem garotas que não são de programa. A lei me faculta isso, como faculta em qualquer outro local. O que não pode ter é menor de idade, o que não pode ter droga, o que não pode ter é a exploração sexual das mulheres. Elas pagam para entrar, os homens pagam para entrar. O Bahamas é uma boate e é um balneário. Lá dentro as pessoas transam, as pessoas tomam uísque, as pessoas tomam vinho, as pessoas almoçam, jantam, dormem, locam os quartos para fazer sexo, para se relacionar, para dormir, usam dos balneários, fazem sauna seca, fazem sauna a vapor, pagam e vão embora. Eu não tenho nada e nenhum vínculo com as mulheres ou os homens que frequentam, eles são hóspedes. E digo mais, o Bahamas existe há 18 anos. Nesses 18 anos, por não ter nunca pago pau,
Eu respondi por 6 processos de casa de prostituição. Fui absolvido em 4 em primeira instância. Em segunda instância, eu fui condenado a primeira vez a pagar uma cesta básica e a segunda vez a 2 anos. Sabe o que aconteceu? Fui absolvido também em segunda instância. Hoje, se você acessar o meu blog, www.blogdomarone.com.br, você vai ver toda a documentação que eu estou aqui citando. Eu não vivo de blá, blá, blá. Eu não sou político. Eu sou empresário. Eu mostro documentos. Estes são os documentos de fatos que provam que o Bahamas é legal. Sabe o que eu tenho aqui? Parecer do Dr. Celso Bastos. Você colocou todos esses documentos no processo? Todos esses documentos. Esses documentos foram analisados? Por que sua parte? Por que você colocou sua parte? Não, essas absolvições foram colocadas todas no processo. E o que você não colocou? O que você tem de denúncia aí que você está escondendo da gente? Não fala besteira, desculpa a minha objetividade. Escondendo o quê? O que está sendo escondido? Você fala assim, já começa a criar... Você deixou de colocar no processo alguma coisa. Você tem alguma coisa contra alguém? Eu deixei de colocar no processo os seguintes documentos. Partes deste aqui, porque meu advogado não considerou que eram relevantes. Eu aqui, diante da imprensa agora, estou colocando todos os documentos. Você vai deixar à nossa disposição todos os documentos? À disposição, todos esses documentos, não preciso deixar. Porque todos esses documentos que estão aqui na mesa estão na internet e estão no meu blog, www.blogdomarone.com.br. Como que a gente vai saber disso? É só acessar o meu blog e linkar cada um dos documentos. Mas se você não deixar xerox, a gente não vai saber. Não, podemos deixar o xerox. Então vai deixar, gente, ele vai deixar. Eu quero que você responda uma pergunta aqui. Com o fechamento do Bahamas há 4 anos, as garotas que lá estavam, não é, ficaram, obviamente, sem ir. E o que elas estão fazendo agora? O pessoal quer saber se elas têm emprego, se elas são universitárias, se elas estão trabalhando em escritórios, em empresas, se elas... como você falou, tinha garotas de programa e não tinha garota de programa. Quer dizer, isso é uma puta hipocrisia. Por quê? Porque a sociedade assim o quer. E o nosso prefeito Kassab, não é? Que é homossexual e deveria sair do armário, porque ele está, na realidade, discriminando os próprios homossexuais, não fazendo isso. Então, eu queria falar o seguinte. O nosso amigo João, aqui de São Paulo, ele quer saber o que aconteceu com as meninas do Bahamas. Olha, primeiro, o Bahamas não são meninas, são mulheres que frequentam. O Bahamas é frequentado por homens, mulheres e casais. E sim, no meio tinham garotas de programa que faziam programas, não vou negar isso. Eu não tenho vínculo diretamente com elas. Eu sou dono de um estabelecimento que abre as suas portas e quem ali frequenta é um direito como em qualquer casa noturna em São Paulo. Hoje elas estão espalhadas pelo Bamboa, pelo Milênio principalmente, que hoje está com o nome de Escândalo, o Café Futô. Elas vão ao Kilt, elas vão ao Ilha da Fantasia, elas são profissionais da sexualidade, são garotas de programa e frequentam outros estabelecimentos. Como na mesma época do Bahamas, elas giram à noite em São Paulo, no Brasil e coisas do tipo. Eu queria fazer uma pergunta para você. A gente não gosta muito aqui de falar para o telespectador sobre a lei, porque o telespectador mais jovem, mais velho, ele quer a justiça aqui no nosso programa, por isso que nós somos o mediador. Oscar Maroni está sendo vítima de discriminação enquanto muitos políticos corruptos ganham milhões a custo dos nossos impostos, enquanto esse camarada aqui, ele trabalha, ele tem o seu direito. Agora, eu quero saber o seguinte, o Bahamas, ele tem uma escrituração, você paga imposto, você sonega impostos, você explora as meninas, as garotas ou não? Primeiro, se eu, em 6 processos, fui absolvido em 4, em primeira instância, e 2 em segunda instância, significa que a minha empresa foi fuçada, vista, levantada, analisada, apresentada documentações e me deu absolvição. 1. 2. Bahamas Club é um hotel e um balneário como qualquer outro que existe no Brasil. Pago impostos e pago muitos impostos. Aqui nessa documentação que eu estou aqui apresentando, eu tenho, inclusive, documentação de funcionários registrados. Eu tenho 46 funcionários, entre garçom, recepcionista, faxineiras, caixas, 46 funcionários. Eu tenho funcionários de 15, 20 anos de casa. É uma empresa.
criou-se um mito na imprensa. Eu não posso calar a boca da imprensa que o Bahamas é puteiro, que lá tem puta, que não tem, que trepa ou que não trepa, porque isso para a imprensa é que gerava mídia. Falar de impostos não falava. Agora aqui, uma pergunta à Prefeitura de São Paulo, ao Ministério Público de São Paulo. Só de impostos deixou-se de arrecadar quase 8 milhões. Eu provo documentalmente. A cidade de São Paulo, você contribuinte, deixou de entrar para a cidade quase 8 milhões. Isso não seria corrupção? Seria não prevaricação, seria prevaricação? Senhor José Carlos Blatt, do Ministério Público, por que só o Bahamas Club, hein? Estariam prevaricando ou não? Senhor José Carlos Blatt, em volta do Bahamas Club, existem mais de 25 estabelecimentos que trabalham envolvendo a sexualidade humana. Existem casas de swing, só casas de swing, Pedro, tem umas 16. Existem umas 4 ou 5 casas de massagem, inclusive 2 com alvará de funcionamento, entre aspas, como pagaram casas de massagem, não sei. Senhor Manuel, estariam prevaricando? Eu estou citando só a regional. Quem é o Manuel? Da Vila Mariana. É o subprefeito regional da Vila Mariana. Pedro, eu não estou aqui dizendo que esses estabelecimentos estão irregulares ou estão errados. Por lei, pelo artigo 229, por facilitação ou casa de prostituição, pela lei atual, pelas jurisprudências que existem, que eu tenho aqui, nós vamos falar depois sobre isso, esses estabelecimentos têm todo o direito legal de funcionar. Casa de massagem, não sei. Porque casa de massagem tem uma participação direta no ato sexual da mulher. Aí já se cai em atividades ilícitas. Você é um advogado, você sabe disso. Agora, swing, hotel, motel, boate, casa noturna, que envolve sexo. Hoje, qualquer um sabe que nas casas noturnas em São Paulo tem sexo explícito. Você já viu? Em plena pista, em pleno show, as pessoas transam. Se você pegar e abrir o Jornal de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Estadão, a internet, você vai ver anúncios nos classificados. A loira e o cachorrinho, a mulata e o negão, o show, casais a domicílio, casais de local. É um fast food da sexualidade. Senhor José Carlos Blatt, por que só o Bahamas Club? Prefeitura de São Paulo, por que só o Oscar Maroni e o Oscars Hotel? O que você fez nesses 4 anos que você está sem o Bahamas? Olha, o Oscar Maroni é proprietário de várias empresas. Quais? Eu sou dono do Bahamas Club com muito orgulho. Eu sou dono da Fazenda Santa Cecília em Araçatuba, que eu produzia de 8 a 10 mil quilos de carne a cada 24 horas. É uma fazenda modelo. Entrem no meu blog, vocês vão ver isso tudo. Eu sou dono do Oscars Hotel, um investimento de quase 80 milhões, que está pronto e parado há 4 anos. Eu sou dono da revista Penthouse e da Hustler, americanas, e eu as faço no Brasil. Eu sou, e pratico, e faço, e fazia com muito orgulho, o Show Fight, que eram os eventos de arte de combate. O Oscar Maroni é essa pessoa, Pedro. Um homem com garra, polêmico. E eu sou sincero. Vire atrás, Pedro. Atrás estão as minhas empresas. Dê um reflexo, dá uma melhoradinha. Abre esse folder. Esse material é público, eu não tenho o que esconder. Ele vai deixar aqui, gente. Pedro, você foi candidato. Fazenda Santa Cecília. Eu quero saber por que você foi candidato. Vamos chegar lá. Pedro, bom, gente, ele vai deixar muita coisa aqui. Show Fight. Ele vai deixar muita Mike muita Tyson coisa. e Oscar Maroni, que eu estava Continue promovendo mandando ali. muito. O Mike Tyson veio aqui, deu uma porrada no Maroni, ele não falou nada. Mentira. Por isso foi que ele nada fez disso, aquele foi cabelinho, nada disso. metade pra cá, metade pra lá. Vamos dar continuidade depois. Só finalizando. Oscar Maroni está com prejuízo de mais de 1,5 milhão por mês. Oscar Maroni deixou de arrecadar para os cofres públicos mais de 9 milhões de impostos pela minha empresa estar fechado. Quem vai pagar isto?
Quem vai pagar isto? Quem vai pagar o não recolhimento, que segundo ele diz, 8 milhões. Isso hoje está bombando de perguntas, né? A excelência aqui da fala do Maroni. Maroni, então quer dizer que você, nesses 4 anos, você sobreviveu das suas outras atividades, mas você teve esse prejuízo todo. Você, na sentença da juíza que te condenou em 11 anos e 9 meses, você ficou, segundo consta, muito revoltado, porque ela coloca a questão do livro da Bruna Sufistinha, ela coloca a questão que você teria já reconhecido que era uma casa de prostituição num outro programa de televisão, ela coloca uma série de coisas que eu, até como advogado, falo para você, são coisas completamente fora do direito. Então eu queria que você falasse o seguinte, você está vivendo de outras atividades, mas é lógico que você não vai deixar isso quieto, as suas prisões, a sua tentativa de suicídio, você falou que pensou em se suicidar. Eu quero saber como é que você está pensando hoje na continuidade, além da sua briga pela reabertura do Bahamas e do Oscar Hotel. Primeiro, Pedro, para nós nos colocarmos em termos temporais. Em setembro de 2007, eu estava com o hotel praticamente terminado. Mais de 200 cheques rodando na praça como empresário, um investimento grande. Uma fazenda que tinha contratos 17 com mais de 12 mil cabeças de boi com outros fazendeiros. E outros eventos meus, revistas e tudo mais. De repente lacram o Bahamas. De quinta para sexta-feira me vi desesperado, com uma série de compromissos assumidos. O meu nome nunca teve um cheque sem fundo até o dia que caiu o avião da TAM. Dali para frente minha vida virou um caos. Durante 4, 5 meses eu fiquei desesperado. Cheque bombando, cheque voltando. Meus funcionários, que eram na época 170 numa situação delicadíssima, eu respondi por mais de 40 processos, em termos de compromissos que eu não pude arcar, até organizar tudo isso, mais de 40 ações trabalhistas, minha vida virou um verdadeiro caos. Depois de uns 6 meses eu consegui arrendar a minha fazenda para uma usina de cana, e hoje eu estou vivendo desse arrendamento. Se vocês entrarem no blog, vocês veem a fazenda e veem tudo que eu falo. Ponto. O Ministério Público foi convidado para esse programa, José Carlos Blatt foi convidado, passei ofício para a prefeitura, mas ninguém quis vir. Por quê? Porque são covardes, porque o homem que é do chamado do puteiro está aqui. Agora, eles que são da justiça, que falam da justiça, que falam do aproveitamento eleitoreiro desse prefeito que mudou de partido para poder ser o reizinho, não é? Homofóbico, não é? Porque ele é homofóbico. Porque quando ele não reconhece que é homossexual, ele é homofóbico. Eu não digo que esse cara aqui é santo, porque nem conheço. Santo de até a cara dele é de diabo. Mas acontece que ele paga impostos, ele luta, ele fala a verdade, por falar a verdade, ele está sendo perseguido. Eu falo para você uma coisa, não gosto muito de você não, mas só as outras casas que estão abertas já mostram a perseguição do doutor José Carlos Blatt e do senhor prefeito Gilberto Kassab. Nós, a sociedade, teremos que processar esse prefeito maledicente que quer conseguir. Por que ele não faz saneamento no Jardim Pantanal, no Jardim Romano? Pessoas morrendo por causa de enchentes, agora vão ter enchente de novo. Agora tem que perseguir um homem que dá 8 milhões de impostos em 4 anos. Enquanto você calcula o teu prejuízo nesse tempo todo, Maroni? Olha, se a prefeitura assumir que errou e se o senhor José Carlos Blatt não estivesse por detrás disso, provocando essas situações com mentiras, a indenização no processo contra a prefeitura vai beirar hoje, só no Bahamas, 80 milhões. Quem vai pagar isso é você, contribuinte. É você, contribuinte, que vai pagar isso. Por uma irresponsabilidade e por uma inconsequência. O que eu estou falando aqui eu assumo documentalmente. Como eu falei, eu gostaria que me processasse. Porque assim eu tenho condições de provar documentalmente o que está acontecendo. Não é blá 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 de político. Está aqui documentação mais uma equipe de advogados diante desse caos. Infelizmente a nossa justiça é morosa. Agora, eu tenho uma imagem diante da opinião pública. Eu, meus familiares e meus funcionários. Por isso que eu estou aqui, falando dos meus direitos. Vivemos em uma democracia. E seria muito inocente achar que eu teria que ficar também calado diante de tanta barbaridade que estão fazendo com esse cidadão. Você falou de suicídio. Eu digo a você o seguinte, depois de 6 meses que fecharam o Bahamas, que fecharam o meu hotel, que aí deu um efeito cascata em cima de todas as minhas empresas, meus funcionários desesperados.
oficiais de justiça batendo na porta constantemente, meus familiares sendo humilhados, meus filhos em situações delicadíssimas. Espera um pouquinho. Aí, eu deitado no meu quarto, eu comecei a entrar numa depressão. Eu fiquei 15 dias dentro de um quarto. Um dos meus filhos levou um terapeuta no meu quarto. Tal grau de depressão, de falta de motivação, de continuidade de vida com tanta injustiça. Este terapeuta me falou uma verdade que me doeu na minha consciência. Você está sendo tão covarde quanto os que estão te injustiçando, Maroni. Por que você não faz o seguinte? Use da tua existência para fazer justiça. E você largar isso tudo, você está largando o problema dos seus filhos. A partir daquele momento, eu adquiri uma força muito grande. E vou dizer aqui no seu programa, somente a morte é que vai calar a minha boca. 2, se eu for, e obviamente é impossível essa condenação de 11 anos e 9 meses, eu me mato diante de uma câmara de televisão. Eu me mato diante de uma câmara de televisão. Porque é impossível um cidadão aos 60 anos de idade, porque é dono de uma casa noturna e porque deu uma entrevista em uma reportagem na revista Isto É Dinheiro, uma juíza me condenar a 11 anos e 8 meses. O que eu estou falando aqui é delicado. Está registrado. Faço questão e que fique oficialmente isso que eu estou sendo dito nas memórias da internet para a eternidade. Eu fui condenado porque eu dei uma entrevista na revista Isto É Dinheiro. A sentença da juíza, ela diz, por que este homem está sendo julgado novamente se ele já foi absolvido? Ela diz isso no começo da sentença. Por que este homem está sendo perseguido pelo Ministério Público? Não. Este homem está sendo julgado e condenado a 11 anos porque ele deu uma entrevista na revista Isto É Dinheiro e lá ele declarou que o seu estabelecimento é um prostíbulo. Já começou tudo errado aí. Vamos lá, Pedro, estou à sua disposição. Eu vou fazer 3 perguntas para você responder. Primeiro, você acredita em Deus? Segundo, você é a favor da legalização da prostituição? E se você é a favor da legalização da maconha? São os internautas aqui, o Tarek, o David Conceição, a Valéria e mais alguns outros que eu vou citar daqui a pouco. 3 perguntas. Primeiro, está se brincando com um assunto muito sério diante dos nossos jovens. Eu tenho 60 anos de idade. Eu acho que eu sou um dos homens mais liberais do Brasil e do mundo. Eu a cada 3 meses vou em rave. Estou constantemente lá no clube A. Adoro uma música eletrônica, adoro um batistaca. Eu não falo aqui de teoria. Eu trabalhei 4 anos com consultório com jovens drogados. A maconha é uma coisinha boba e inocente, como o uísque, como outras drogas legalizadas, mas que tem consequências drásticas para os nossos jovens. É uma porta se abrindo para drogas mais graves. E o final é o crack. Não podemos negar isto. De cada 10 jovens que hoje tomam as suas cervejinhas, pelo menos um vai virar alcoólatra. De cada 10 jovens que consomem crack, 9 serão viciados eternamente. É um assunto muito delicado, é um assunto muito complexo. Você já experimentou a maconha? Você já experimentou a maconha? Já experimentei a maconha, fiquei meio idiota, meio bobo, meio alegrinho. Não, idiota você já é. Eu quero falar que eu também já experimentei a maconha, viu, internauta? Isso não é pecado pra ninguém, não, porque todo mundo já teve a idade de experimentar. E duvido quem não tenha experimentado, entendeu? A gente tem a parábola do fariseu, né? O fariseu é aquele que fala para Deus, eu pago o dízimo, eu sou cheiroso, eu sou isso. E tem o publicano, o samaritano, e tem aquele que fica fazendo assim, Deus me perdoa, Deus me perdoa. Então, é essa a essência da vida. É a gente não querer achar que é Deus, que é dono da verdade, e sim a gente fazer o bem para os outros. E ir contra discriminação, contra como quem... Eu conheci o Oscar Maroni há um tempo atrás, e estou vendo todo o sofrimento dele, inclusive na aparência. Não é mentira, não. Esse cara está sofrendo por uma coisa que ele disse. O senhor prefeito é Madre Superiora, por uma entrevista na Isto É, e 11 anos e 3 meses, nem para traficante é dada essa pena. Essa juíza devia ser processada disciplinarmente. E eu não tenho o respeito que esse Oscar Maroni fala que tem pelo judiciário.
O judiciário é covarde, é corrupto. E a ministra Eliana Calmon, do Superior Tribunal de Justiça, falou, por trás das togas há muitos bandidos. E o presidente da Associação dos Magistrados já começou, mas o judiciário melhorou muito. Não melhorou nada, cada vez mais corrupto e covarde. Percebe quem não deve. 8 milhões de impostos viriam para a educação, saúde dos pobres. Não é? Então, está tudo errado. Leiam o juiz Inico, a parábola do juiz Inico, aquele juiz que não tinha medo de nada, não tinha medo de Deus. Nós devemos temer a Deus. Você acredita em Deus? Primeiro, então, que fique claro, eu sou radicalmente contra a droga, não por eu ser moralista ou hipócrita, é porque é um assunto muito delicado. É abrir as portas para consequências mais graves. Eu tive amigos e amigas viciadas e que chegaram em situações de crack e que hoje são pessoas mortas-vivas. São pessoas que não conseguem ficar mais de 5, 6 horas sem a droga. Eu, como psicólogo, já vi isso tudo. E eu não vivo de teoria. Eu estou, às vezes, muitas das vezes, em raves, vocês me veem, e em baladas. A droga é muito delicada. Como é delicado o álcool. Como é delicada a cerveja. Bem, em relação a Deus. Esse é um assunto complexo. Eu sou um senhor de 60 anos de idade, criado em colégio de padre, colégio São Bento, colégio Nossa Senhora da Glória, colégio Nossa Senhora da Glória, de família tradicional e católica. Fazem uns 4 anos que eu leio, estudo, penso, reflito se Deus existe ou não. Eu não sei se é tanta injustiça que está acontecendo comigo, e por uma questão de lógica também. Fazem uns 2 anos que eu diverjo um pouco do Pedro, já discutimos isso aqui. Eu diria que Deus é mais uma das invenções do homem nos momentos difíceis. Eu digo, esse Deus que está aí, esse Deus hipócrita, esse Deus dessa igreja católica que tem um papa e tem padres que comem criancinhas. Eu não acredito nesse Deus. Eu não acredito nesse Deus que é baseado em Adão e Eva e que mulheres são inferiores aos homens e que a mulher veio de uma costela. Eu não acredito nessas besteiras bíblicas. Eu não posso acreditar em meia dúzia de palavras que um pessoal no meio do deserto dizia. E hoje eu não posso negar Darwin, eu não posso negar Freud, eu não posso negar a física, a química, a biologia, eu não posso negar a internet, eu não posso negar a evolução do homem e acreditar em coisas primárias no pessoal do deserto. Eu digo que no mundo nós precisamos de uma revolução. Nós precisamos de uma revolução religiosa. Eu, particularmente, sinto necessidade, sim, do meu lado espiritual, mas não consigo acreditar nessas religiões que estão aí. Mas eu sinto necessidade de um lado espiritual. Eu acredito que existe alguma coisa superior. Mas não me venham com esses blá blá blás. Não me venham com esses assuntos de bispos. É só ligar os rádios e as televisões. O que você acha do bispo Edir Macedo? Um homem muito inteligente, um grande empresário, um grande comunicólogo. Um gênio. Mas não é justo usar da palavra divina de uma forma a enganar operários que não têm o que dar de comer para os seus filhos. Então ele é enganador. Aqui cabe uma discussão muito ampla. Para mim ele é enganador. Edir Macedo, Padre Marcelo, Bispa Sônia... Se você falou que não é justo enganar ou usar o povo ignorante para pegar dinheiro, ele é um enganador. Mas a Igreja Católica também engana. Mas eu não estou falando nada, é que você só falou da Igreja Católica, e eu meto o pau na Igreja Católica aqui, porque o Maroni sabe que eu sou católico fervoroso, praticante, mas eu meto o pau na Igreja Católica porque o Vaticano é muito, muito caro. Tem ouro lá enquanto pessoas estão morrendo. Eles gastam dinheiro. Agora a Cúria, né, gastou dinheiro aí numa ação. Por quê? Porque ficou com medo de enfrentar um vigarista. Lá no Vaticano é ouro, é pedras de ouro, é tudo, não é? E a gente sabe que da história que vários papas eram ligados a orgias sexuais. Então, Maroni, eu não escondo, não. Eu sou católico, praticante, mas em primeiro lugar de Deus. E tenho certeza que, embora você também tenha essas teorias aí baratas, suas que gostam de ficar pensando muito, você é um homem de Deus. Agora, não é um homem hipócrita. Então, o Deus do Edir Macedo é hipócrita. O Deus da Igreja Católica é hipócrita. E o Maroni, ele não é a favor do Deus hipócrita. E ele não entendeu que eu também não sou. Mas ele tem Deus, embora ele queira
dicotomizar muito, mas eu também tenho certeza que você, internauta, tem, porque só nós, com essa união que Deus nos deu, os passarinhos, o ar que a gente respira, que ninguém, a ciência, Darwin, ninguém explica isso. Então, esse ar que a gente respira, essa vida que Deus nos deu de graça, é para brigar por pessoas como esse cara aqui. Esse cara mereça que nós façamos uma força conjunta, todos os brasileiros. Eu estou falando todos os brasileiros porque você sabe, meu internauta, que eu não sou candidato, nunca vou ser candidato por Deus, porque Deus me deu essa mensagem. Mas eu vou fazer uma lei de iniciativa popular, eu vou começar uma lei de iniciativa popular, Maroni, para que todos assinem um abaixo-assinado de desagravo contra a favor de Oscar Maroni contra o prefeito Kassab. E isso é uma lei de iniciativa popular que eu, como professor universitário, 3 mestrados e advogado, tenho condições de fazer, sei como se faz e vou fazer. Não por você, mas pelos erros, pelos dolos, pelos crimes, pelas perseguições, discriminações que estão sendo feitas contra você. Você tem aqui, olhando no seu olho, a partir de agora, o Pedro Leste, em nível Brasil, vai fazer uma lei de iniciativa popular para que conste numa lei desagravo Oscar Maroni contra o prefeito Gilberto Kassab e contra o promotor José Carlos Blatt. Pedro, me sensibilizou muito com isso que você está falando. Eu achei fabuloso. Agora, eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: se você é parte da justiça e você vê a injustiça e nada faz, você é a injustiça. Senhores, isto que estão fazendo comigo é uma barbaridade. E hoje é comigo. Se esse homem que tem o poder na mão crescer, cercado dos seus puxa-sacos, que depende dos seus empregos, amanhã pode ser você, como já são hoje milhares de brasileiros, milhares de paulistanos que não conseguem regularizar as suas empresas. Tem de visto auto de licença de funcionamento. Mais de 900 empresas em São Paulo não conseguem tirar esses alvarás. Certíssimo. Isso gera uma corrupção terrível. A não ser que paguem propina. Agora aprovaram uma nova lei para desfazer a lei. É o exatamente. Provisório. Exatamente. Tal é a corrupção. Vejam bem, são mais de 900 mil empresas em São Paulo. E a lei é clara. Se não estiver com um alvará de funcionamento ou auto de licença de funcionamento afixado na porta em local público, o estabelecimento tem que ser fechado. Sabe o que vai acontecer? Tem que fechar o Brasil. Porque grande parte do PIB interno bruto vem de São Paulo. E se fecharmos essas empresas todas em São Paulo, como a lei do seu Kassab propôs, e que gerou tanta corrupção, e que está gerando hoje, e eu assumo o que eu estou falando, teríamos que fechar São Paulo e, por tabela, fecharmos o Brasil. Senhores, cidadania é brigar pelos seus direitos. O Brasil está hoje, está caindo aí ministro de tudo quanto é lado. O ministro do Trabalho não percebeu que ele tinha que trabalhar, né? Sim, e não fazer outras coisas. Sim. Se isso está acontecendo, é porque nós temos uma imprensa que fala. Agora, você, cidadão, é o responsável pelo seu país. O que está acontecendo é uma responsabilidade nossa. Hoje sou eu, amanhã pode ser você, como já está acontecendo. Eu quero falar o seguinte, Oscar Maroni não é santo como nenhum de nós somos, só que ele assume a não santidade. Ele é daquele tipo que eu falo, se eu coloco, Maroni, chiclete debaixo de uma mesa, como muitos de nós colocamos, inclusive enquanto adultos, a gente esconde. Nós não escondemos. Nós falamos, porque nós não somos hipócritas. Então eu quero falar para você que essa sentença, ela é injusta, ela é ilegal, ela é criminosa, embora você respeite, eu não respeito, o mediador não respeita e o mediador vai lutar com todas as forças, porque não é por ser uma sigla, Oscar Maroni já muito conhecido. Qualquer um que fosse injustiçado, como vocês já tiveram oportunidade de ver aqui, o nosso vereador lá de Taubaté. Então a gente não pode deixar que políticos e pessoas do judiciário se sintam impunes contra pessoas, empresários, o Oscar Maroni da vida privada, e que simplesmente está sendo defenestrado do mundo por 4 anos sem receber, não é? A não ser as outras atividades. E quem é que vai pagar esse prejuízo?
e essa não entrada de 8 milhões, que poderiam ir para os pobres necessitados, mas vão para os bolsos das campanhas políticas. Eu quero agradecer, Maroni, a sua presença aqui no Mediador, e eu quero já te convidar, porque o assunto é muito complexo. Eu quero te convidar para um outro programa que a gente vai combinar com a minha assessoria, quando você puder, porque você está cheio de atividades que eu sei, mas eu gostaria muito que fosse em breve, de preferência na próxima segunda-feira, se você puder, porque aí não fique esquecendo, porque são muitas perguntas que eu não tive tempo de fazer para você e vou repassar. O programa de hoje realmente foi fabuloso, então eu quero agradecer a sua presença aqui e falar que, para nós, foi um prazer estar com uma pessoa que a gente vê que não tem medo de falar o que quer, e eu também não tenho medo, porque eu não gosto dele mesmo, né? Eu não tenho uma maior simpatia, mas é um cara que está sendo discriminado e que merece, no mínimo, a nossa defesa, né? Eu quero falar que, além do blog do Maroni, a gente tem o nosso blog, né, que é o pedrolesse.wordpress, Word, não é? Word, palavra, press, né? WordPress sem o L, wordpress.com, não é? É o blog que terá o programa do Maroni. Eu quero só aproveitar, o Maroni daqui a pouco vai falar algumas palavrinhas, mas eu quero aproveitar, Maroni, para falar para vocês que hoje nós tínhamos previsto aí um tempo para o Maroni, um tempo para outras coisas, mas praticamente foi todo o Maroni e ainda vamos continuar semana que vem, porque é muita coisa. Eu quero falar do escândalo das ONGs, né, do Ministério do Esporte, que respingou no vereador Netinho de Paula, né, do PCB de São Paulo, né? Então, o que a gente tem que ver aqui, né? Eu vou convidar o Netinho de Paula para vir aqui, né? Na realidade, nós já tivemos aí a intervenção da nossa assessoria para ver se ele vinha. Por quê, né? Porque Netinho de Paula é uma pessoa, assim, dissimulada, não é? Netinho de Paula era um pagodeiro, né? Netinho de Paula foi vereador, foi candidato a senador. Netinho de Paula agredia a mulher, é um covardão. Netinho de Paula agrediu o repórter, é um covardão, não é? Então a gente quer chamar aqui o Netinho de Paula, né, para ele explicar esse escândalo, já que ele fala que ele é lá da Coab, né? Ele fala assim, não, eu sou da Coab, como se ele fosse, né, aquele sofredor, né? Na realidade, Netinho de Paula é um babaca, né? É um tremendo de um aproveitador, não é? E se aproveita de você, da Coab, de você, corintiano, de você, sofredor, que pega o seu busão às 4 da manhã. E por causa disso, o que aconteceu? A dona Vilma, sabe a dona Vilma lá, de Brasília? Ela falou, não, 30 dias sem repasse de verba para as ONGs. Dona Dilma, tem ONG que é boa, dona Dilma. Tem ONG que vive só do incentivo governamental. E que se não tiver em 30 dias, as criancinhas que elas ajudam, não é? As criancinhas que elas ajudam vão ficar sem assistência. Não é igual a senhora que vai viajar com dinheiro do povo e que come caviar e champanhe. Então, vereador Netinho de Paula, está convidado para vir aqui, que eu quero ver se o senhor é macho aqui como mediador. Eu vou convidar o ministro dos esportes aqui para vir aqui. Eu vou reiterar, junto com esse rapaz aqui, o convite para o promotor, o convite para o prefeito, a sua assessoria. Eu quero ver se alguém é homem de vir aqui no mediador para enfrentar essa mazela que é essa sentença. Isso aqui é fruto de conchavo entre judiciário, Ministério Público e prefeitura. E a gente não vai deixar como cidadão. Eu estou aqui como cidadão brasileiro, como o mediador. Eu queria que você deixasse suas palavras finais. As minhas palavras finais é a seguinte. Discordo do Pedro num aspecto. Não é um aconchavo do Ministério Público. Não é um aconchavo do Judiciário. Isso é a opinião dele. Na minha opinião, é um aconchavo do seu José Carlos Blatt, que é um elemento do Ministério Público, com o prefeito da cidade, e que resultou nessa sentença absurda. Absurda. Escuta, isso aqui está depondo contra o próprio sistema judiciário brasileiro. Um cidadão que é dono de uma casa noturna pega 11 anos de cadeia, e a juíza diz aqui
que é porque eu dei uma entrevista na revista Isso é Dinheiro, porque eu me digo empresário do sexo. Sim, sou empresário do sexo. Sou psicólogo, 6 anos de faculdade, 5 anos de clínica. Sou dono da revista Hustle e da Penthouse, 2 revistas que falam de sexo. Sou dono da maior casa noturna da América do Sul, chamada Bahamas, onde tem shows. Claro, eu sou um elemento. Sou um elemento que passei as últimas 2 semanas, está aqui, senhores, por favor, mais de 150 páginas, do Iapoque ao Chuí, as sentenças hoje absolvitórias do artigo 229 em todas as capitais, em todas as jurisprudências. Desculpa, eu me emociono, mas, senhores, em todos os tribunais, todas as capitais do Brasil existem acórdãos justamente contra a tese da juíza. É a chamada abolicio criminis, que o Maroni gosta de falar, né? Mas quer dizer o seguinte, que o artigo 229 não é mais crime por causa da nova legislação e o Maroni, pelo princípio mais benéfico, pela teoria de abranger uma pessoa que está sendo processada criminalmente de forma mais benéfica, não tinha que pagar por nada pela retroatividade. Ou seja, o Maroni hoje pode, por simples petição com seu advogado, juntar esses acordos pela abolicio criminis e falar assim, juíza, dê fim a esse processo. Porque se ela não der, o tribunal vai ter que dar. Por quê, gente? Porque existe a instrumentalidade, a celeridade e a economia do processo. Isso são princípios processuais, então não pode ficar correndo o processo à toa, porque o judiciário paga por esse retardamento. Então o Maroni está trazendo aqui por causa disso. Eu te agradeço. Agora, vamos dizer um fato ao nosso internauta, que é o seguinte. Pedro, coloque a sua mão no meu braço. O Pedro agora está segurando o braço do homem que tem no meio das pernas o pau mais usado do Brasil. Já transei mais de 2.000 mulheres. E o mais mentiroso também, hein, gente? Isso é despeito dele. Senhores, essa minha brincadeira é para demonstrar que eu não tenho preconceito. Sexo é bom, é saudável, é gostoso. Eu educo meus filhos, eu educo meus netos. Mas eu educo as pessoas. Encapem o pauzinho para não dar problema de doença, gente. Isso é indiscutível, nem se discute mais isso. O Twitter do Pedro Lesse é @PedroLesseADV, Facebook, O Mediador, e-mail, omediador@lesse.adv.br, sem o com, www.blogdomaroni.com.br. Eu agradeço a vocês de coração e quero mais uma vez colocar aqui. Todos que vêm aqui, Oscar Maroni, vêm com esse medo que você demonstrou antes do programa, de não, mas eu posso falar, e o mediador, ele assume a responsabilidade, esse mediador aqui, ó, assume a responsabilidade como cidadão, como pessoa, com RG, com SIC, por tudo que é colocado aqui nesse programa. Então, eu agradeço a todos e até a semana que vem. Eu sou o mediador.